meus queridos alunos, amigos e seguidores aqui do meu canal. Nessa videoaula hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre Diderot e D'Alembert e também sobre a construção da enciclopédia, esse importante mecanismo aí de divulgação do saber racional durante o Iluminismo, né? Então, começamos aqui pelo Denis Diderot. O Denis Diderot teve uma educação jesuíta, estudou num colégio muito famoso, o Colégio de Langres. Depois se destacou muito dentro do estudo e do modelo de ensino da escolástica, né? Estudos voltados para o grego, para o latim, né? A matemática. E dentro desse ensino escolástico, Denis Diderot também teve uma forte formação nas artes liberais, na matemática, na retórica, que é a habilidade de comunicação, e também, consequentemente, nas ciências naturais, né? Ciências, biologia, química, física, além dessa importante educação formal, né, que ele também acaba adquirindo dentro desse colégio. Em razão de uma vida muito próxima da mãe dele, da vida religiosa, havia um interesse ali dos padres jesuítas em também manter o D'Alembert e o Diderot, né, melhor dizendo, o Diderot, como seguidor, né, membro aí dessa carreira religiosa, o que ele acabou não querendo, né? E em razão disso, o Diderot acabou largando o colégio, mudou-se para Paris. Em Paris ele continua seus estudos, agora já com uma intenção muito mais voltada para o ceticismo e para o ateísmo do que propriamente para essa educação formal religiosa, né? Ele teve uma importante contribuição aí dentro dessa ideia da formação humana, né? Foi formado de acordo com essas bases aí do materialismo científico, né? Então, o ceticismo, o ateísmo do Diderot acabou mais tarde levando a ele à prisão. E dentro da prisão, né, por contrariar um sistema e um modelo muito dominante, que era o absolutista, e ao mesmo tempo a Igreja Católica, né, o Diderot então acabou preso, e durante o período em que ele estava preso, o Diderot acabou vamos dizer assim, se tornou bastante ligado à defesa das liberdades, né? Isso afinou o Diderot com esse discurso iluminista, né, das liberdades de modo geral, como a de expressão, a de publicação, a liberdade de ir e vir. Então ele acabou se tornando também dos grandes defensores da liberdade, assim como o Voltaire, né, também grande defensor da liberdade de expressão, né, lutou muito contra as intolerâncias, sobretudo a intolerância religiosa, né? Apesar do Voltaire também, né, não ser um religioso pronto, né, formal, mas ele foi um grande defensor da liberdade também de religiosidade, né? Lutou, né, o Diderot também lutou contra os abusos do Estado e acabou sendo um dos grandes protagonistas dentro do iluminismo desse modelo de direito e de liberdades, né, muito comum entre todos os iluministas, né? Então, a enciclopédia, principalmente escrita por Diderot e D'Alembert, ela trouxe aí, né, nos seus volumes, ideias e pensamentos que buscavam então reexplicar o mundo com base nessa visão iluminista, né? Também foi grande responsável por divulgação do saber racional, reuniu então um conjunto de ideias muito importantes naquele cenário do século XVIII, para reproduzir liberdade, o direito, a filosofia, as tecnologias, as ciências naturais, a economia, a política, né? E, portanto, a enciclopédia acabou se tornando um livro extremamente importante para aquele cenário, que vai bater de frente também com outro livro muito importante, que era a Bíblia Católica, né? Então, nós podemos considerar, sem sombra de dúvida, que a enciclopédia passou assim, a ser assim, um grande baluarte, né? Um grande livro, uma grande defesa contra qualquer forma arbitrária, qualquer forma opressora, absolutista, e uma grande propulsora, vamos assim dizer, das ideias iluministas, principalmente no que diz respeito aos direitos e às liberdades, tá?
Então, nós podemos dizer que o grande objetivo da enciclopédia está aí no vermelhinho, olha, as principais ideias do movimento iluminista, né? É exatamente um dos grandes objetivos que essa enciclopédia trouxe para nós. A enciclopédia, ela também tinha como elementos norteadores a liberdade individual, comercial, de expressão, de escrever, de publicar. Outra grande importância dos elementos norteadores da enciclopédia é a oposição clara ao absolutismo e às ideias da Igreja Católica. Elementos norteadores caem sempre em provas, então é importante você memorizar, você entender que dentro desse movimento, dentro desses elementos norteadores, as liberdades e a luta contra absolutismo e religião católica, sobretudo, foram os grandes elementos norteadores, né, dessa enciclopédia, até porque nós podemos dizer que absolutismo e Igreja Católica também eram considerados os grandes obstáculos para as liberdades. Já que o iluminismo lutava a favor da liberdade, né, e o Diderot e D'Alembert também grandes defensores da liberdade, então ficou extremamente acessível para a enciclopédia e o movimento iluminista se valer um do outro, né, para poder divulgar as ideias iluministas e transformar propriamente essa sociedade a partir do século XVIII. Entre aqueles que colaboraram com Diderot e D'Alembert na escrita da enciclopédia, nós podemos destacar aqui o Buffon, que era naturalista, portanto, escreveu temas ligados à biologia, à química, à física, ciências naturais. O Jacques Necker, economista e político suíço, escrevendo temas dentro dessa vertente. O Turgot, economista francês, também escrevendo temas voltados para a economia, para a matemática financeira e para a política, né? O Rousseau, Voltaire e o Montesquieu, iluministas com forte formação no direito, escreviam então sobre liberdades, direito, filosofia, né? E algumas dessas áreas da natureza e também das ciências da linguagens e códigos, sobretudo literatura, né, interpretações de texto. Foram então os grandes mentores aí, né, os grandes contribuidores da escrita da enciclopédia, tá, gente? Os principais temas dela eu já disse: economia, arte, ciência, educação, a política, a filosofia, o direito e o saber em geral, que eram de fato as importâncias que a enciclopédia trazia para divulgar o saber racional. As características marcantes da enciclopédia, isso também é muito necessário saber. Ela foi escrita em verbetes, tipo dicionário, que você consulta o verbo, a palavrinha, né? E ela já te reporta para uma interpretação, uma definição do tema. E uma outra coisa que foi muito inovadora, né? Que a gente tem até hoje, principalmente no Google, nas bibliotecas e nas enciclopédias digitais de hoje, século XXI, é a ideia do hipertexto. Então, você entrava num verbete e ele já te reportava para um outro tema. Exemplo, nós consultávamos sobre abelhas e já tinha ali um hipertexto que te jogava para mel, né? Então nós íamos no mel. Dentro do mel, você já tinha lá um hipertexto te reportando para glicose, né? E assim sucessivamente. Isso é uma coisa inovadora para aquele cenário e que foi copiada e adaptada para o Google e adaptada para textos na internet e enciclopédias virtuais de hoje. Então é importante destacar isso, né? Dentro dessas características, o hipertexto e o verbete, tá bom? O conhecimento, então, para a visão dos iluministas, seria uma grande transformação, né? Ele contribuiria grandemente para a transformação humana e social, daí a importância da enciclopédia para nós, tá? Então a enciclopédia, ela teve a sua publicação proibida, né? Há cerca de 20 anos, ela tentava ser publicada e paralisava a publicação dela, exatamente porque se opunha à Igreja Católica e os modelos absolutistas, né, que eram muito importantes naquele cenário. Então, os ataques da enciclopédia aos modelos absolutistas e também a religião dominante, que era católica, isso bloqueou por muitos anos a publicação dela. E uma outra coisa que a enciclopédia representou perigo, né, sobretudo para a elite dominante, é que era um livro, gente, que reunia uma grande tese de reivindicação social. Isso também foi um dos bloqueadores da enciclopédia, por isso que ela teve que circular clandestinamente por quase 20 anos até ser publicada. Tá bom, gente?
Bom, nós chegamos então ao final dessa aula e eu acredito que ela possa ajudar vocês, né, nos seus estudos. Eu deixo aqui um abraço, um beijo carinhoso e aguardo vocês numa próxima videoaula. Tudo de bom!